Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com a médica Priscila Gonçalves. Ela que é pediatra, especializada em endocrinologia e é uma voluntária da organização Expedicionários da Saúde, que dá assistência em terras indígenas. No episódio anterior, que foi ao ar no domingo, a gente conversou sobre a situação dos Yanomamis e das outras etnias que estão ali no território indígena Yanomami, que é uma situação bastante grave, que teve muita repercussão depois que o novo governo foi lá tomar pé da situação. Era uma situação já bastante antiga, havia vários anos que quem acompanha mais de perto sabia que tinha essa tragédia lá, mas infelizmente não tinha tido uma repercussão compatível com o tamanho do problema. E aí a gente quer aproveitar a experiência da doutora Priscila para falar um pouco de maneira mais geral, já que ela também trabalhou em outros territórios indígenas, sobre essa questão da necessidade contínua de assistência dos indígenas, né? A gente sabe que dentro do ecossistema ancestral e natural deles, eles viviam até bem, pelo que a gente sabe, ou vivem bem em muitos lugares, quando eles têm todos os recursos ambientais, naturais, e que a cultura deles respalda também pelo conhecimento que eles têm da natureza. No entanto, a gente encontra situações muito diversas, né? Diversos níveis, graus de dependência que os indígenas têm hoje do Estado brasileiro. Então, eu queria te perguntar um pouco isso, assim, se você observou que existem situações em que eles conseguem até se proteger bastante, ter prevenção e até tratar de problemas com a medicina tradicional deles e até que ponto há essa necessidade da medicina, da medicina atual, né, alopática, ou enfim, a medicina contemporânea, científica, para ajudá-los a ter uma qualidade de vida, doutora Priscila. É difícil falar sobre esse assunto, porque, na verdade, não tem esse lugar de fala do indígena, mas eu acredito que, como um habitante desse país, eles têm todo o direito à saúde, né, como todos nós, e, e em vários locais, essa medicina tradicional, ela é aliada à medicina que nós fazemos em área urbana. Então, por exemplo, os OES, eles têm um atendimento que é diferenciado por eles serem indígenas isolados, quererem se manter assim, e essa assistência de saúde, ela é bem adequada para essa população. O que eu acho que é muito difícil de entender que, na verdade, eles não têm essa dependência que a gente acredita, né? A gente tem algumas imagens um pouco fantasiosas dos indígenas. Eu acredito que eu tive muito isso antes de começar a ir nessas áreas, né? Eu fui educada num colégio católico, então eu tinha a ideia de que os indígenas não existiam mais no Brasil, né? A gente ouvia lá as histórias que eles eram, eles haviam, eles tinham tudo no passado. E quando eu, na Unicamp mesmo, conheci os professores foram quem me apresentaram para a ONG Expedicionários da Saúde, e eu pude ter a oportunidade de entrar nessas áreas geograficamente isoladas, onde habitam os povos originários, eu comecei a entender que eram coisas fantasiosas as informações que eu tinha, né? Essas populações, elas existem e resistem desde que nós habitamos o país que nós chamamos de Brasil, e muitas delas são muito coesas e vivem a forma de vida que elas normalmente já viviam antes da colonização, né? Com todas as nuances que tem desse contato. Mas, por exemplo, o Parque Indígena do Xingu, eu já cheguei aí levar minha filha para conhecer quando ela tinha 5 anos de idade e entender que mesmo as pessoas não falando português, são todos seres humanos com várias culturas e línguas e formas de vida que só são diferentes das nossas. Elas não são nem melhores nem piores, e a escolha de viver daquela forma é deles. Então, se eles conseguem ter
uma comunidade coesa, que é possível de se alimentar, de se proteger, a obrigação do Estado seria mais na segurança da saúde por conta do contato que ele pode ter de outras doenças que não são dali, daquela região. Então, dentro dessas comunidades que já são mais fechadas, existe a medicina tradicional em aliança com a medicina das cidades. Então, a vacina é uma coisa que é feita até para a proteção daquela população, e uma outra, né, ocasião que eles necessitam de uma saúde que é a nossa. Então, por exemplo, as expedições a gente faz cirurgias que são de catarata e de hérnia, que são duas condições que acontecem com maior frequência por conta da incidência solar e de carregar peso e tudo isso dificulta o modo de vida deles. Então, essas duas condições são condições que impediriam eles continuarem o modo de vida natural deles, de trabalho, por conta de não conseguir mais carregar peso, a catarata, né, a dificuldade que é viver no ambiente que eles vivem. A gente não sobreviveria, acho que um dia no local que eles vivem, porque a gente não teria capacidade nem de entender como é que anda naquele lugar, como é que acha as coisas para sobrevivência. Então, andar num terreno que não é plano, sem enxergar, é uma dificuldade muito grande. Nessas condições, eu acho que justifica você ir até o ambiente que eles estão e proporcionar essa cirurgia, que é, por exemplo, que a gente faz, a cirurgia de catarata num dia, no outro dia ele volta habilitado para viver da forma como ele já estava vivendo antes, né? E completamente reabilitado para o modo de vida indígena. Eu acho que é isso. É muito interessante você falar de cirurgia de catarata, porque eu sempre observei isso, né, que isso é muito intenso esse trabalho, né, é muito forte nos médicos que têm essas campanhas de apoio às populações indígenas. E aí você falou de incidência da luz, né? Teve alguma modificação com relação a isso, ao modo ancestral de vida deles, ou eles conviviam mesmo com as cataratas antes de ter esse recurso? É uma boa pergunta, eu não sei te dizer. Algumas populações que a gente vê que são mais isoladas, até a nutrição é melhor. Tem um dos oftalmologistas que me falou sobre isso numa das vezes que a gente estava até no Denimi, que é uma região de Yanomami, e a população mais velha não tinha catarata, apesar de estar no mesmo, né, localidade, ter uma incidência solar grande, mas eles eram bem nutridos e parece que tem algum trabalho sobre isso, mas não sou a pessoa que poderia te contar. Eu sei que normalmente o que acontece quando a pessoa tem alguma desabilidade, então, se ele não enxerga, se ele não é capaz de caçar, pescar, ele acaba sendo deixado dentro da comunidade, então ele não faz mais o que ele faria, as atividades normais dele, né? Ele não vai mais sair. Dentro dessa comunidade onde todo mundo tem uma função, todo mundo trabalha em conjunto por todos, né? Todo mundo tem que produzir, cada um tem a sua função, mas todo mundo faz pelo todo também. Eu acredito que essas pessoas eram deixadas de lado, né? Provavelmente elas não interagiam mais de forma produtiva nessa sociedade, mas eu não sei. É uma hipótese, É né? uma Temos aí hipótese. uma hipótese para ser mais estudada. É isso aí, doutora Priscila Gonçalves está jogando uma luz muito interessante a partir da experiência, da vivência dela sobre a vida dos povos indígenas. A gente encerra aqui, mas no próximo episódio, na quinta-feira, a gente vai falar então dessa organização, os Expedicionários da Saúde, da qual a Priscila é uma voluntária. Até lá, Priscila. Obrigado. Obrigada.